Salmo 41. O que tiver diferente da leitura que vocês têm na versão que vocês têm em mãos, é só perguntar depois. Salmo 41, a palavra de Deus diz assim: Feliz o que tem consideração pelo pobre, que o Senhor o livre no dia do mal, que o Senhor o proteja, preserve-lhe a vida e o faça feliz na terra, e não o entregue aos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença transforma a sua cama. Quanto a mim, disse, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam de mim. Quando morrerá e desaparecerá seu nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, enquanto seu coração amontoa malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim cochicham a uma todos os que me odeiam. Desejam o pior para mim. Dizem, peste maligna deu nele, e ele não vai sair dessa cama. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, se virou contra mim. Quanto a ti, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes retribua. Com isto sei que tu te agradas de mim. Meu inimigo não triunfará contra mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, está diante de nós o Salmo 41. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela leitura dela. Ajuda-nos a ouvir a tua voz à medida em que a explicamos. E obrigado, Deus, por fazer isso mesmo através de um instrumento quebrado. Ajuda-nos a ouvir a tua voz. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um título que está aí no boletim, que é Liturgia da Doença. É meio tétrico assim, não é? Liturgia da Doença. Mas é isso aí. Se você é novo, você nem sabe direito o que é isso, mas você saberá o que é doença e o que é morte. O título original nem é meu, eu copiei o título, achei bom demais. É de um comentarista chamado Peter Craig, e ele chama de Liturgia da Doença. Eu achei que era bom demais. Então, Peter, obrigado. Liturgia da Doença. E vocês já perceberam a leitura que nós fizemos, né? As leituras bíblicas da liturgia do nosso culto. Afinal, Deus realizou a obra da salvação em nosso favor, Ele nos alcançou, Ele mudou nosso coração de pedra e Ele afirma que nós somos sal do mundo e luz da terra. Ou sal da terra e luz do mundo. Fica melhor, né? Mas na Bíblia. Para ficar bem claro, sem ilusões, algumas falas são colocadas na Bíblia na condicional, para destacar ainda mais aquilo que nós devemos fazer. E que não fazendo, não tenhamos ilusões de que está tudo bem. Não, segue, está tudo bem. Não está. Você não ama a Deus a quem você não vê? Se não conseguir amar seu irmão a quem você vê. Não tem como ajeitar isso aí. É isso. Eu lembro que eu senti isso muito de perto, porque eu, logo como crente novo, recém-evangelizado, eu odiava um bocado de gente. Tinha uns crentes que conseguiam ser bem odiosos. E eu entrava na vibe, né? Eu odiava mesmo. Parecia que era meio comum. E eu nunca vou esquecer de ler esse texto e ficar assim amargurado. Assim, Deus, dá uma brechinha aí. Não tem brecha. Se não é isso, não é com Deus o assunto. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Não está tudo bem em fazer do seu jeito.
O nosso salmo é uma liturgia da doença, ou seja, que passos nós podemos, devemos dar para ter certeza de que seremos curados da doença. Coisa boa, né? Ó, tem uma receita de bolo. Dificilmente você tem uma receita de bolo na Bíblia, mas aqui você tem uma liturgia da doença. Uma cantora recifense, conterrânea, Flaira Ferro, ela compôs uma música chamada Me Curar de Mim. E na letra ela diz assim: fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. E o refrão da música é assim: eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. E ela termina assim: se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. Tem gente como a Flaira que sabe que está doente mesmo sem estar deitada numa cama. Às vezes a gente pensa em doença só daquelas que nos acamam. Mas tem muita gente andando por aí, muito bem, obrigado, vivendo a vida, mas que sabe que está doente diante de Deus. Para todos que estão lutando com doenças crônicas, conhecidas ou inconfessáveis e doídas, Deus quer nos ensinar por meio do salmista como lidar com a certeza de ser curado. E para isso Ele nos deu a liturgia da doença. Bora lá. É isso que a gente vai fazer, tentar entender essa liturgia da doença. São 3 passos fáceis. Primeiro, na liturgia da doença, lendo o Salmo, você vai aprender que há frases que precisam ser ditas. E é por isso que ele abre como abre. Os versos 1 a 3, com eles, o salmista fala as frases que precisam ser ditas. O tom é bem didático da abertura e se assemelha às palavras que um sacerdote diria em uma bênção. Por isso que a tradução ficou diferente do que vocês estão acostumados ou que estão vendo na Bíblia de vocês. As 2 frases, que o Senhor o livre no dia do mal, que o Senhor o proteja. Por que foi traduzido assim? Sabe aquelas bênçãos que a graça do Senhor Jesus Cristo ou a bênção de Arão, que tem esse que? Então, existe um jeitão que a construção está montada, e é esse jeito que está montado aqui. Então, ela não é uma frase como as outras, que são declarações. Você tem uma declaração que é feliz o que tem consideração pelo pobre, e outra declaração que é o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença transforma a sua cama. Mas no meio, é meio que um desejo, ou a fala de um sacerdote, ou a fala dele mesmo, em que, desse jeitão, diria uma bênção, aquele desejo que você faz. Rapaz, que você tem muitos filhos, filmes orientais do Oriente Médio, você vê muito isso. Uma pessoa encontra outra, que você tem muitos filhos, seus inimigos não prevaleçam contra você, e fica uma coisa enorme. É isso aí. Geralmente a gente faz esses desejos em carta. Mas, pessoalmente, a gente não é muito de fazer isso aí. A gente fala, que se dane, mas usa o quê? Né? A gente não usa para bênção, a gente usa mais para outras coisas. A gente é meio esquisito nisso. A gente, escrevendo, até faz isso. Até em WhatsApp a gente faz coisas mais longuinhas, desejando isso. Mas é desse jeitão, esse desejo de uma bênção, afirmando que uma pessoa que espera em Deus poderia experimentar. Então, o cenário é muito clássico, porque você tem várias palavras referentes à doença, e quando se fala do pobre aqui, está mais se referindo, não a alguém exatamente sem dinheiro, mas alguém que está passando por dificuldade e mais associado à doença. Então, o cenário é de alguém enfermo. E esse enfermo pede, no Salmo, que Deus cure a sua alma. O salmista sabe que Deus poderia mantê-lo naquele estado doente, e que Deus continuaria sendo justo e bom. E ele faz só um pedido, se vocês viram no Salmo, o pedido é só aqui, que a sua alma seja curada. E é verdade, a nossa alma costuma enfermar quando a doença do corpo se demora, quando ela se torna crônica, ou, como a nossa cantora Flaira, quando você percebe-se doente, e você se vê assim muitas vezes. A nossa alma costuma enfermar.
ou você se transforma numa pessoa cínica, ou numa pessoa que despreza qualquer coisa na vida porque tudo dá errado mesmo, mas alguma coisa você vai fazer. Esses primeiros 3 versos, eles são entendidos de modo diferente pelas pessoas que leem os Salmos e estudam os Salmos. Afinal de contas, esses versos eles estão falando do tipo de pessoa que pode legitimamente buscar a bênção e a cura de Deus. A pessoa que busca essa libertação divina deve ser alguém que tenha dado atenção às necessidades dos fracos, dos pobres. Quem nunca ajudou um ser humano não teria qualquer direito de esperar ajuda divina em tempos de crise. Aí você fala assim, pensando bem, Deus já ajudou um bocado de gente que nem devia, né? Fala assim, é verdade. Você sabe isso da Bíblia e da vida como ela é. Tem gente que Deus ajuda e você fala assim, que droga, você nem fica feliz. Você fica chateado. Eu queria ver esse cara agora no chão. É aquela coisa de crente, né? Que deseja o bem do outro. Essas coisas de gente doente. Isso é coisa da gente doente como a gente. O Salmo, ele ser de Davi, ele também diz alguma coisa. Afinal, era a responsabilidade do rei cuidar dos fracos. O que ele esperaria de Deus se ele não tivesse cumprido o seu papel como rei e não tivesse se importado com os pobres? Será que Davi agora estaria dizendo o que diz aqui? Mas é uma decisão difícil interpretar por esse caminho, porque, afinal, a preocupação com os pobres e fracos cabia a todo o povo de Deus como membros da comunidade da aliança, ou como a gente diria atualmente, como membros da, como é que é a tradição? Centro de Tradições Neo-Jerusalenses. E Deus fez com que o Salmo fosse registrado para todo o seu povo em todas as épocas. Então a gente já sabe que não é só com Davi, é com todo o seu povo. De qualquer forma, certamente a confiança em pedir algo a Deus em seu momento de fraqueza aumenta quando você é o tipo de pessoa que mostrou preocupação com os fracos. Oh Deus, ajudei tanta gente, quebra essa agora, está difícil para o meu lado. Se bem que a gente não teria coragem de fato, acho que o crente mesmo não tem coragem de fazer esse tipo de barganha, não é? Fala assim, Deus, eu ajudei tanta gente, agora olha o meu lado aí. Porque a nossa noção de pecador é tão grande, que mesmo que você tenha ajudado tanta gente, você fala assim, Deus, que seja somente pela tua misericórdia. Que, aliás, é como o salmista faz. Ele só pede pela misericórdia de Deus. As características gerais da bênção de Deus, conforme os primeiros versos, que aquele desejo que haja segurança, que haja proteção, uma vida longa, etc., vem logo para um foco no verso 3, com relação à situação imediata. A pessoa doente, declaração, pode esperar o apoio de Deus. Então, na liturgia da doença, você deve ter essa frase na boca, no coração, na mente. Deus vai apoiar você na doença. Ele não estará ausente. Então, essa era uma declaração do salmista e deve ser uma declaração nossa permanente, quando você pensa em liturgia da doença. Que coisas que eu devo fazer para ver a cura? A primeira delas é saber que Deus está com você e vai te apoiar. Saiba disso. Observe que a felicidade de quem se importa com os fracos está em saber que Deus transforma a cama e não que Ele o cure para não estar mais nela. É engraçado isso. Eu falei assim, Davi, se eu tivesse escrito esse salmo, eu ia pedir logo para sair da cama. Você foi muito comedido, Davi. Ou, Davi, em nome de Deus, está nos dando essa liturgia da doença para seguir esses passos. Deus vai mudar o modo como você encara a doença. E é disso que trata o nosso salmo. Mesmo
que você não veja o tipo de cura que você gostaria. Mas Ele vai, porque Ele está com você. Ele vai educar você para encarar a doença do modo como Ele quer. Algumas pessoas entendem que essa palavra aí, transformar a sua cama, que foi como eu traduzi, era tão fofinha esse afofar a sua cama, né? Afofar o seu leito. Eu fiquei com muito dó de trocar essa tradução. Porque eu já me acostumei tanto com essa tradução, que falei, puxa vida. Mas tudo bem, fica pensando em fofinho que dá certo também. Mas algumas pessoas que entendem transformar a sua cama nesse verso 3, como uma metáfora de Deus como um enfermeiro, que constantemente troca a roupa de cama e proporciona ao doente algum conforto e consolação. Outros entendem que o sujeito ainda é Deus, e como está na tradução do Almeida, ele afofa a cama do doente para que seja mais agradável aquela estadia. É que afofa não dá a pegada, entendeu? Porque parece só uma questão de conforto físico. E não é disso que ele está falando de mais do que isso. Deus está preocupado com o seu conforto físico, mas muito mais em transformar o modo como você vê a doença. Isso vai além de uma cama fofinha. É uma transformação de compreensão mesmo. Eu acredito que essas ideias sejam possíveis, mas transformar a sua cama se parece com algo que nós estamos acostumados a ver. A doença, o estar de cama, afeta não só a pessoa diretamente, mas afeta todos ao redor. Todos ficam afetados. Quem tem andado com Deus pode legitimamente esperar que a transformação da cama ocorra, e Ele quer que você saiba disso. Mas como é isso? Você sabe como é. Você já deve ter visitado alguém que estava de cama, ou alguém que estava doente de alma, e voltou edificado, até emocionado, feliz, porque a pessoa demonstrou que Deus tem cuidado do seu coração, da pessoa que sofre, e que ela está olhando para a direção correta, ela está aguardando a eternidade de um modo adequado, ela sabe que lá não haverá mais choro ou sofrimento, e que isso aqui é temporário. E ela não só tem essa expectativa correta, como ela mantém anunciando o Evangelho com palavras, quando ela pode falar, ou com o seu jeito, quando ela não pode falar. E certamente você já foi visitar alguém que está de cama, mas que Deus é um nome amargo. Porque Deus não se importa comigo. Não há memória, não há gratidão, não há frase a ser repetida na liturgia da doença dessa pessoa. Há só amargura. Deus fez isso comigo. Só há culpa em Deus. Não há felicidade aqui. E não importa se eu me importei com o pobre ou não. Deus não está olhando para mim. A pessoa quer saber da sua situação apenas dentro dos critérios que ela própria estabeleceu. E é bom Deus dançar a minha cartilha. Essa é uma cama não transformada. Essa é uma cama não transformada. Essa pessoa não está olhando para a direção certa. Ela não está vendo que Deus está trabalhando nela e nas pessoas ao redor. Ela não se dá conta que tudo continua a ser feito por Deus mesmo, mesmo quando ela não é o instrumento executivo naquele momento. Uma das coisas, quando a pessoa reclamou na mesma, fala assim, tanta coisa para ser feita, e eu aqui, parada. Eu devia estar ajudando isso, eu devia estar fazendo aquilo. Eu falei assim, e você acha que o mundo vai parar porque você está de cama? Você acha que Deus não vai continuar a cuidar das pessoas? Por mais que eu chore de imaginar que é a falta de um pai, Deus vai cuidar. Eu vou ficar lá de cima olhando e falando assim, é mesmo, né, Deus? Passar uma vergonha, porque Deus cuida. Eu já me matei várias vezes, né? Mas vai acontecer um dia, fica tranquila. Deus cuida.
Mas a gente é meio desse jeito mesmo. Já que falaram do porco hoje de manhã, eu não vou falar do porco. Já foi o suficiente para mim, eu me converti de manhã. Já, para mim, já deu. Mas esse tipo de reação de uma cama não transformada é como o jogador de futebol que, ao ser colocado no banco de reserva, você olha o rosto dele, quando ele é tirado do jogo. Ele já sai balançando a cabeça. É o jogador que reclama com o mundo que deveria ter sido convocado para a seleção. Acho que eu falei mais ou menos o sotaque, né? Falei, você acha que devia ter sido convocado para a seleção? Que coisa bonita, interessante. A espera e o ficar no banco, que é o que às vezes Deus faz com a gente, ficar de cama, tudo isso revela o coração. Deus está sempre fazendo alguma coisa, e essas coisas revelam o coração. É por isso que é feliz o que tem consideração pelo pobre. Sabe, para a pessoa que julga sabiamente quem está numa situação difícil. Sabe, não é hora de juízo dizer, bem que mereceu, hein? Não é hora disso. Não é bom para ninguém. E não é só assim, não é bom para a economia, não é bom porque me atrapalha. Não é bom para ninguém. Ou você se irmana com isso, ou você entende isso, ou ninguém entenderá de você. Porque um dia vai acontecer. E é bom saber, mesmo antes, que o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, Ele transforma a sua cama. E a gente vai saber disso como igreja. Nós vamos visitar você. E agora tem gente que não vai querer visita, né? Porque, não chama o pastor não, que eu vou ficar reclamando muito. Ou então não deixa aqueles crentes vir aqui não, porque eu não estou bem. Eu falei assim, ninguém está bem. Mas Deus transforma isso. E nós precisamos nos expor a Deus para essa transformação. Essas são as atitudes e as palavras que eu preciso ter nos lábios e no coração, se eu vier a ser acamado, ou, como a nossa cantora disse, se eu souber que eu estou sempre doente. Eu preciso saber disso, que eu sou feliz de ter compaixão de alguém. E que eu sou feliz em saber que o Senhor Deus está conosco, mesmo no momento de aflição. E é Ele quem transforma a nossa cama. O modo como nós enxergamos as coisas. Que Deus continua agindo, mesmo que em algum momento Ele nos tire da direção executiva. E fala, senta aí. Fica um pouco de molho. Pode deixar, eu estou cuidando. Eu estou trabalhando em outras pessoas também. Eu sei que você acha que é você que trabalha em outras pessoas. Não, é Deus que faz isso. Então, na liturgia da doença, você precisa saber essa frase do começo do Salmo, e você precisa repeti-la para você, o tempo inteiro. E na liturgia da doença, você precisa de mais. Além de você saber aquelas frases clássicas, declarativas, que você sabe o que é a felicidade, e você sabe o que Deus faz, mas você precisa ir além disso. Na liturgia da doença, você precisa suplicar a Deus e expressar a Ele o seu lamento, que são os versos 4 a 11. Suplicar a Deus e expressar a Ele o nosso lamento. Deus, diz o salmista, sara a minha alma. Porque toda essa situação, tudo isso está acontecendo, eu não consigo nem lutar pelo meu nome. Não há trégua na doença. As pessoas geralmente falam do que não sabem. Ou já corre a notícia de que morremos, às vezes acontece, não é? Me disseram que você tinha morrido. Não deve ser ele, não deve estar pregando lá, fala que tinha morrido. Ou corre a notícia de que a gente já morreu, ou aproveita-se a situação de fraqueza para algumas poucas vingancinhas, não é? Agora ele não vai conseguir reagir. Se ele ficar nervoso, dá um negócio no coração, quem sabe? E eu saio no lucro.
cara morre. Então, isso acontece sim. Parece que é isso que aconteceu com Davi, porque essa é a reclamação dele. Esse é o lamento dele. Isso sem contar com a bolsa de apostas, né? Eu acho que dessa ele não escapa. Eu acho que tem poucos dias. Também, aposto tem coisa aí. Porque de algum modo, lembra de que a gente estudou em Jó? De algum modo a gente sempre está achando que o sofrimento tem a ver com alguma coisa. Você fez alguma coisa. Jó, confessa. O que você aprontou? Não, tem uma coisa oculta aí, tem que, sei lá, jogar uma fumaça e limpar isso, eu não sei. Você fez alguma coisa. Ou essa aposta simples de que, não, acho que dessa semana não escapa. Quer valer o quê? Quer valer quanto? E aí vira outra coisa. Pode ser que o salmista esteja juntando pecado e doença, porque essas duas coisas costumam andar juntas, mas aqui parece que o pecado de sua alma tem a ver com essa ansiedade de nada poder fazer para defender o seu nome, porque é disso que ele fala. Eles estão falando de mim, eu não consigo fazer nada. Eu estou de cama, não dá para fazer nada, e eles continuam falando. O lamento não tem seu foco na doença como tal, mas nos inimigos do doente, que parecem pairar ao redor do leito, como abutres, esperando que ele termine. Esse lamento ele é emoldurado por esse pedido de misericórdia. Esse lamento é emoldurado pelo verso 4 e o verso 10. É o pedido de misericórdia a Deus, que é a única fonte possível de ajuda. Uma vez que os seres humanos sejam inimigos, verso 5, ou amigos, verso 9, parece terem se voltado contra o doente no dia da sua angústia. É muito difícil saber se esse lamento de Davi ele é real ou imaginário, porque para nós também é assim às vezes. É difícil saber até que ponto tanta inimizade era de fato real ou era a imaginação de quem sofre. Você já teve gente com coisas crônicas ou que sofre muito e que fica assim, está cochichando o que aí? Está falando de mim de novo, né? Assim, não, a gente está vendo o negócio do remédio aqui que vai dar. Sei. Sabe, sempre tem uma conspiração rolando, em que a pessoa está sempre achando isso. Pode ser isso? Sei lá, pode. Poderia ser. Mas sendo Davi, e tendo sido usado por Deus para registrar esse salmo, eu acredito que tenham sido inimigos mesmo. E nesse caso, um sentimento profundo de traição no verso 9. Até mesmo o amigo, aquele com quem ele tivera diversas refeições agradáveis, levantou o calcanhar, ou seja, o traiu. Ou dizendo alguma coisa, ou conspirando contra ele, ou já de olho no trono, alguma coisa. Daquelas frases que às vezes você fala para alguém, fala assim, Brunão, queria te falar um negócio aqui do Luiz e tal, não sei o quê, pá. Aí um dia o Bruno está falando e tal, então Luiz, o Tarcísio falou um dia que tá, como ele falou isso? Ele não te falou então? Não. Aí começa a ficar aquela situação. Aí eu falo assim, pô, meu amigo, pastor da minha igreja, como é que fala um negócio desse? Então tem hora que a decepção não é pequena. E aqui parece que alguém que a decepção era grande mesmo. Depois de lamentar, esse enfermo se volta para as palavras finais de oração, verso 10, pedindo de novo misericórdia e cura, quando ele pede para ser levantado. Misericórdia e cura o tempo todo para a sua alma. Vejam só, não é só lembrar que feliz é a pessoa que cuida bem daquele que sofre. E saiba com certeza que Deus está com ele e transforma a sua cama. Tem uma coisa para reclamar, uma súplica a fazer? Faz para Deus. Faz a súplica para Ele e leva a Ele todo o seu lamento. E na liturgia da doença, há uma declaração final de confiança. Outra vez.
O tipo de construção que a gente tem aqui é que faz pensar numa liturgia. Liturgia são os passos daquilo que vai ser executado naquele dia. É assim que nós vamos executar o culto hoje. Aí está aqui, estão os passos aqui. A liturgia da doença, que é a liturgia da nossa vida, esteja você saudável ou não, e não estou nem desejando mal, eu estou considerando como parcialmente correta a questão poética de Flaira Ferro ao dizer, ela viu a doença nela. Que ótimo! Essa é a fala do crente. Uma das primeiras coisas que o crente vê é a doença em si mesmo. Então, nós já temos uma doença em nós mesmos, além de outras que podem chegar. É por isso que é bom olhar para esse salmo e falar assim, obrigado pela liturgia, Deus. Que bom eu saber que eu preciso dessas declarações e lembrar que o Senhor faz isso. É o Senhor quem torna a gente feliz. É o Senhor que transforma a nossa cama. É ao Senhor que eu suplico. É ao Senhor que eu levo o meu lamento. E é ao Senhor que eu clamo por misericórdia. E este final do salmo, ele seria dito ou por um sacerdote, porque geralmente quando você tem essas falas, que o Senhor te abençoe, etc., sempre tem uma declaração positiva ao final. E esse oráculo daria ao enfermo esse conhecimento da vontade divina. E a palavra de Deus eliminaria a possibilidade de que seu inimigo triunfasse e fosse ameaçador. Então, a resposta divina aqui é um reflexo dessa integridade do doente, verso 12. Ou seja, são as qualificações contidas nas observações iniciais dos primeiros versos. Elas são cumpridas e são recompensadas. Ao ler o Salmo 41, você fica assim, é como todo crente de agora precisa ler o Salmo. O Salmo tem que ser lido sempre falando assim, deixa eu chegar em Jesus, para poder fechar esse negócio, porque senão não fecha, porque senão fica sem sentido. Ele está falando sim do Messias, mas você fala, Jesus falou que as Escrituras falam dele. Davi aqui não é só um rei que registrou alguma coisa, mas ele é usado como profeta nas mãos de Deus para registrar o que está sendo dito sobre o Messias. E se não se cumprir em Jesus, no Messias, não será útil para nós. Jesus é quem de fato foi julgado, examinado, provado, refinado naquela cruz. Ele que é o homem de integridade, nós já falamos isso no outro salmo. Jesus é que é o homem de integridade perfeito. E essa é a nossa sustentação. Integridade não é um gloriar-se nas suas obras, mas alegrar-se com a glória de Cristo e poder expressar isso com ações e testemunhar dele de cama, na doença, na proximidade da morte. É disso que o Salmo vai tratar então. E está gritando para a gente. O salmista declara, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. É assim que ele vai acabando. Os passos que nós podemos e devemos dar para ter certeza de que seremos curados é continuar conscientes de que a vida ela é vivida diante de Deus, dependentes da sua misericórdia. Além disso, é aquele desejo que ele tinha, o salmista sempre tem de adorá-lo. Você já pensou nisso? O cara está numa pior, mas ele está sempre preocupado se vai voltar a adorá-lo. Esse espaço aqui que a gente está aqui junto agora, se nós vamos conseguir fazer isso juntos, porque é algo muito especial. É claro que você pode adorar em casa, mas Deus, por alguma razão que Ele tem, Ele quis fazer o ajuntamento e falar de um modo especial no ajuntamento. Isso é com Ele, nós não inventamos isso, mas Ele fez assim. É por isso que a resposta positiva de Deus foi um ato de misericórdia, e foi por misericórdia que o salmista clamou. A expressão de confiança final é para a cura que viria, mesmo que ainda ela não tivesse sido experimentada no momento em que as palavras foram proferidas. Mas a confiança é clara no final. A pessoa doente
estava confiante de que estaria na presença de Deus. E claro, hoje nós sabemos mais. Pode ser o privilégio do culto público com os irmãos, mas você sabe que estando em Cristo, você está no templo. Então você nem precisa ficar nessa fissura de, gente, não estou conseguindo ir à igreja. Fala assim, uai. Está em Jesus, não está? Então está no templo. Fala assim, então não preciso da igreja? A gente é safado, né? Você fala uma coisa, a pessoa quer outra. Você dá o braço, ela quer a perna. Fala assim, a gente quer sempre alguma coisinha que não foi dita. Então o que é dito é, quem está em Cristo está no templo. E Deus disse que é para a gente se juntar. Durma com os dois. Se você escolher um dos dois, está muito errado. A Bíblia nunca separa essas coisas. Agora, interessante é que no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus utilizou esse texto. As palavras de lamento do salmista sobre a traição de um amigo íntimo, elas são usadas por Jesus em antecipação à traição que ele mesmo sofreria. Então, essas palavras, que faziam parte de uma liturgia da doença na proximidade da morte, transformaram-se numa palavra profética de traição na vida de Jesus. Ele que foi feito enfermo em nosso lugar, como o profeta Isaías já havia dito, em Isaías 53. Então, essa citação no Novo Testamento ilustra a maneira pela qual o evangelista João, em nome de Deus, estabeleceu a sua narrativa da paixão de Cristo. O capítulo 13 de João são os últimos dias. Os primeiros 12 capítulos são alguns anos, mas do 13 em diante são alguns dias. Foi assim que ele estabeleceu a narrativa da paixão de Cristo no contexto do que é uma liturgia da morte iminente. Para que a gente se lembre dessa liturgia da doença. E é por isso que nós celebramos com liturgia da doença e também da morte, porque nós já sabemos que temos a vida eterna. Todos os que creem em Jesus Cristo, temos a vida eterna. E como Paulo já registrou também aos Colossenses, dizendo no capítulo 3, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensem nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vocês serão manifestos com Ele em glória. A nossa cama se transforma com essa certeza. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, a nossa vida está guardada. Por isso, não esqueçamos da liturgia da doença. Você pode ser curado de você mesmo. Para isso, você vai precisar abandonar a si mesmo, porque a cura não está dentro de você, mas fora, em Jesus Cristo. É por isso que a gente repete, integridade, como o salmista fala aqui de novo, não é gloriar-se naquilo que você faz, mas gloriar-se com aquilo que Cristo fez para você. E expressar isso com ações no nosso salmo, testemunhando dele quando você estiver de cama. Ou cantar e contar como que ele já te curou plenamente e está fazendo isso pedaço a pedaço aqui nessa história. Essa é a liturgia da doença. É isso que nós precisamos relembrar. Porque um dia vai chegar um dia mais apertado. Mas todos já somos doentes. Nós precisamos desse salmo. Deus nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus?
Amém.